A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. É um prazer poder estar chegando até você para levar um pouco da palavra de Deus. E eu quero ler com você aqui na minha Bíblia, e você deve ler aí na sua, no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 19. Eu vou ler aqui, você lê aí, ou preste atenção no que eu estou lendo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou ele e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. A primeira coisa que eu observei aqui quando li esse texto é que aqueles discípulos estavam trancados em casa. Algo semelhante acontece hoje, né? Muitos dos discípulos de Jesus estão trancados em casa. E qual a razão daqueles discípulos estarem trancados em casa? Medo. Eles estavam com medo dos judeus que haviam feito um movimento para julgar a Cristo injustamente e o levaram à morte através do governador Pôncio Pilatos. E eles estavam ali escondidos naquela casa e eles estavam ali com medo. Olha, muitos servos de Deus estão com medo. Estão com medo não dos judeus, né? Mas estão com medo do vírus. Estão com medo de ficar doentes. Estão com medo de sair, de ir na padaria da esquina, ou até mesmo de chegar num portão, ou chegar à porta de sua casa, ou de cumprimentar uma pessoa. Estão com medo. E eu diria uma coisa: pessoas daquele quilate como Pedro, Tiago, João, estavam com medo de uma ameaça. Mas o medo não é um sentimento muito celebrado por nós. Não deve ser. É claro que há uma diferença entre aquele medo que faz parte do nosso instinto de preservação, e esse a gente deve levar em consideração, e eu creio que é isso que está tomando conta de muitos cristãos hoje. Mas há um outro tipo de medo, um medo que vai além desse instinto de preservação. É o medo doentio, onde as pessoas se anulam totalmente. Bom, e qual é a melhor maneira de nós vencermos o medo? A primeira coisa, Jesus tem que estar na casa. Uma casa que não tem Jesus é uma casa que não tem paz. E apenas se Jesus estiver na casa é que ele traz tranquilidade. Olha, o texto diz que Jesus chegou na casa, ele trouxe tranquilidade. Ele chegou e disse: Paz, meus irmãos, paz, paz seja convosco. Olha, você pode estar aí passando algumas lutas, algumas dificuldades, pode estar faltando algumas coisas, mas há uma coisa que não pode faltar no seu coração: é a presença de Jesus e a sua doce voz dizendo: Paz seja convosco. E foi algo tão impactante que os discípulos eles precisaram receber essa palavra duas vezes, né? Jesus fala isso duas vezes com ele. Agora, Jesus não estava ali para dizer: olha, fiquem aqui eternamente confinados. Não. Jesus sabia que aquele período ali era um período temporal, ou seja, aquilo ia acabar e eles tinham que sair. Nós também estamos nas nossas casas obedecendo a uma orientação das autoridades.
mas isso não vai ser para sempre. Bom, então a primeira coisa que eu entendo nessa pandemia toda é que Jesus na minha casa, ele diz para mim, ele diz para você: paz, tenha paz, né? Paz no coração. E ele repete: tenha paz, paz seja convosco. A paz triunfa sobre o medo. Mas aí, aquela comunhão ali toda, Jesus disse: olha, eu tenho uma outra tarefa para vocês. Vocês não vão ficar aqui dentro para sempre, não. E uma coisa que Jesus não deixou que os discípulos se acomodassem naquela quarentena. Deu a eles uma missão. E você vai ter a mesma missão. Jesus disse para os discípulos: olha, assim como o Pai me enviou, também vou enviar vocês. Vocês têm um trabalho para fazer depois desse período aqui nessa casa, nesse quarto. Vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão fazer o que tem que fazer. A mesma coisa. Nós somos muito tendentes a esquecer, né? A gente está passando por essa situação toda, está todo mundo buscando a Deus, orando, clamando, jejuando, aquela coisa toda. Quero ver se isso vai continuar depois que essa quarentena passar. Será que essa espiritualidade que nós estamos cultivando agora vai ser também temporal? Eu espero que não. Você precisa criar uma base sólida agora. Você não pode buscar a Deus por medo. Você tem que buscar a Deus por causa do seu vínculo, da sua aliança com Ele, que Ele fez através do seu amor bendito naquela cruz por nós. Então, essa é uma coisa importante. Você vai ter uma tarefa. Quando terminar, você vai ter que ser boca de Jesus para anunciar o Evangelho, para falar do amor de Deus, para mostrar às pessoas qual é o caminho correto, que esse mundo caminha na morte, mas Jesus Cristo é vida e vida em abundância. Bom, Jesus entendeu que eles não poderiam fazer por si mesmos, eles estavam ali com medo. O que foi que Jesus fez? Soprou sobre eles o Espírito Santo. Queridos, não se faz a obra de Deus sem poder do Espírito Santo. Não se faz a obra de Deus com base em metodologias, com base em programas, com base em estratégias. Todas essas coisas podem ser até importantes, mas a obra de Deus é feita pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é que traz a unção, que traz a direção, que traz a palavra. E é por meio dessa unção e dessa palavra que a igreja caminha. Agora, repare uma coisa. Jesus disse: vocês vão receber esse poder. E se vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Se retiver, eles serão retidos. O que Jesus estava falando com isso? Era uma palavra acerca da salvação. E como é que isso tinha que ser? Tinha que ser através da palavra de salvação, a pregação, a anunciar, falar. Porque se a igreja não fala, a salvação é retida. Então, à medida que a igreja fala do amor de Deus, a salvação ela é ministrada. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, ele diz, olha, como ouvirão se não há quem pregue? Né? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A mensagem, a pregação da palavra de Deus, o anúncio, a palavra que pode ser não só uma pregação, mas pode ser uma conversa franca com um amigo, com um vizinho, com um colega de trabalho, na universidade, na escola, onde for. Se você não fala, a salvação é retida, porque a salvação ela é ministrada através da palavra. Olha, vamos agora começar a trabalhar isso no nosso coração. Nada de medo. Eu não tenho que ter medo. Eu estou na quarentena, sim, mas Jesus está na minha casa, está dizendo paz, Edson, está dizendo para você paz, fique tranquilo, paz.
Segundo, Jesus está dizendo que esse é um tempo de preparação. Eu tenho uma missão para vocês. Eu vou enviar vocês como assim o Pai me enviou. Vocês vão fazer uma obra. Preparem-se para essa obra. E para realizar essa obra, nós vamos receber o poder do Espírito Santo para anunciar a salvação. Se calarmos, ela será retida. Precisamos falar, precisamos pregar. Aproveite bem esse tempo. Aproveite bem esse momento, porque a quarentena vai terminar, né? Vai acabar. Daqui a pouco nós vamos estar cultuando, daqui a pouco tem obra para fazer, daqui a pouco vai ter missão para ser realizada em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que você esteja aproveitando esse período da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Amém.